Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma revisão de matemática? Então, peguem o caderno e anotem lá. 5/5 de 2021, hoje é dia 5 de maio de 2021, estamos no 5º mês do ano, né? Revisão de matemática, tá? Escrevam no caderno somente as respostas, não precisa copiar nada. Não precisa copiar as atividades. Coloquem no caderno somente as respostas, ok? E vamos relembrar algumas atividades, alguns conteúdos que trabalhamos no decorrer do primeiro bimestre, tá? Amanhã, quinta e sexta-feira, né? Dia 6 e 7 de maio, vocês farão a avaliação do primeiro bimestre de língua portuguesa e matemática. E depois, na segunda e terça da próxima semana, vocês farão a avaliação Sondar, que vem lá do Aprende Brasil, ok? É muito importante que vocês leiam com bastante atenção cada uma das atividades e realizem com bastante atenção, ok? Revisem, ao terminar as provas, façam a revisão, ver se não erraram nada, se não esqueceram de alguma coisa. Combinado, crianças? Contamos com vocês. Okay? Então, vamos lá. Bom, para a realização dessas avaliações, o que é necessário? Olha só, escolha um local silencioso, limpo, bem claro e bem ventilado. Preferência uma mesa, ok? Aponte seu lápis e não esqueça de ter por perto uma borracha. Capriche na letra. Se você não entender a sua letra, nós também não vamos entender, ok? Coloque nome e sobrenome, é muito importante. Não esqueça que nome e sobrenome é com letra maiúscula. Leia várias vezes os textos e as comandas das atividades. Combinado? E se tiver cálculo, tem que montar o cálculo no ábaco, fazer o ábaco bonitinho, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, e resolver. Não pode entregar situação, problema, sem o cálculo resolvido. Nós não vamos corrigir, ok? Leia várias vezes os textos e as atividades e revise a sua prova. Quando terminar, revisa tudo, verifica se fez tudo direitinho, se não esqueceu de nada. E faça com muita atenção. Contamos com vocês, crianças. Bom, então, uma das atividades é o quadro posicional. Isso nós trabalhamos muito, né? Quadro posicional, quadro de valores dos números. Vamos representar os números no quadro posicional? Olha só, aqui eu tenho o número 1150. Como que eu represento esse número no quadro de valores? Lembrando, eu tenho que começar sempre das unidades, né? Primeira unidade, depois a dezena, depois a centena. Aí, vamos lá para a segunda classe, que é a classe dos milhares. E lá tem a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar, né? Então, aqui nas unidades simples, nós temos a unidade, que é a primeira ordem, a dezena, que é a segunda ordem, a centena, que é a terceira ordem, a unidade de milhar, que é a quarta ordem, depois nas classes dos milhares, né? A dezena de milhar, que é a quinta ordem, e a centena de milhar, que é a sexta ordem, ok? Bom, então vamos lá. Vamos representar, eu vou fazer com vocês o primeiro número, que é o 1150, e depois vocês façam os outros. Façam esse quadro de valores tem que fazer no caderno, gente, não tem como, tá? Para representar. Então, vamos lá. O número 1150, que número vai ficar nas unidades? O zero. Nossa, que feio. O zero, né? Deixa eu ver se consigo fazer bonitinho aqui. É difícil esse pincel.
Que número vai ficar na dezena? Ah, o 5. Que número vai ficar na centena? O 1. Deixa eu pegar de novo, só um minutinho. O 1. E que número vai ficar na unidade de milhar? O 1, né? Que na verdade ele vale 1000. E o mesmo vocês façam com os demais números, ok? Para relembrar o quadro posicional, como que ficam os números dentro do quadro de valores, né? Só relembrando, ok? Isso eu sei que vocês sabem, mas é para relembrar. Bom, vamos lá. Então, façam isso com os demais números. Vamos para a próxima, relembrar a próxima atividade. Antecessor e sucessor. E depois organizar em ordem crescente. Presta atenção aqui, ó. Crescente. Se a ordem é crescente, vai do menor para o maior. E se for ordem decrescente? Contrário, né? Do maior para o menor. Ok? Tá bom, então vamos lá. Primeiro, aqui é o antecessor e o sucessor. O que é isso? É o número que vem imediatamente, antes ou depois. Então, eu tenho aqui o número 876. Que número que vem antes do 876? Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Eu vou fazer com texto. Espera aí. Fica melhor. Antes do 876, é o 875, né? E depois do 876, qual é o número? O 877. Então, completem aí. E o mesmo vocês façam com os demais números. Podem colocar somente os resultados. Depois, vocês vão organizar somente esses números que estão aqui no centro em ordem crescente. Então, o 876, o 1500, o 1319, o 2584 e o 1230. Desses números, qual é o menor? Desses números, qual é o menor? É o 584, né? Então, risca ele e escreve lá. 584, tracinho, ou vírgula. Aí depois você vai para o próximo. Qual é o próximo? Qual é o maior depois do 584? Façam aí, ok? Organizem. Eles em ordem crescente. Combinado? Então, vamos relembrar o próximo conteúdo que nós vimos no decorrer do primeiro bimestre. Bom, então aqui tem novamente o classe de valor, o número, o quadro de valores, né? Olha só, observe o número e responda. E aqui no quadro de valores já tem o número representado. Que número é esse? 1530. Agora, vocês vão responder essas questões. Não precisa copiar tudo, tá? Só coloque lá. Observe o número e responda. Aí coloca o número 1530 e vai só respondendo. Esse número possui quantas classes? Olha aqui, ó. Ele está dentro da primeira classe e da segunda classe, porque o 1000 vem até aqui na quarta ordem, né? Então, ele vai ter duas classes. Eu vou fazer essa com vocês. As demais, vocês façam. Então, ele tem duas classes. Bom, próximo. Quantas ordens? É só contar aqui, ó. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e quarta ordem. Então, ele tem 4 ordens. Qual o valor posicional do número que está na quarta ordem? Esse número aqui, ele está na quarta ordem. Então, quanto que ele vale? Agora, deu o antecessor e o sucessor desse número. Então,
o antecessor e o sucessor, o número que vem imediatamente antes e o número que vem imediatamente depois do 1530. Coloquem aí. Agora escrevam esse número por extenso. 1000 ou 1530. Prestem atenção na escrita dos números. E decomponha esse número. Como que é a decomposição? 1000 mais 500 mais 30 mais 0. Ok? Então, vamos aqui nessa atividade, nós estamos revendo a classe de valores, o quadro de valores também, e várias coisas sobre o número, né? Inclusive a decomposição dele. Continuando. Bom, primeiro eu preciso apagar tudo, senão eu não consigo. Vamos lá. Próxima atividade agora. O valor posicional do número. De acordo com a posição do número, qual o valor dele? Por exemplo, eu tenho aqui ó, o número 2043. Nesse número, o 3, ele vale quanto, hein? Nesse número, quanto que o 3 vale? Ele vale 3 mesmo, porque ele está na unidade. O 4 está na dezena. Então, ele vale quanto? Ele está na dezena, então ele vale 40. O zero vai sempre valer 0 mesmo, né? E o 2, que está na unidade de milhar, ele vale quanto? 2000, né? Então, eu tenho aqui a decomposição do número 2043, certo? Agora, façam aí o próximo número, tá? Olha só, o 9 está na unidade, então ele vale quanto? O 8 está na dezena, então vale quanto? O 3 está na centena, então vale quanto? E o 2 está na unidade de milhar, portanto, vale... Coloquem aí. E vamos para a próxima atividade de revisão. Bom, aqui nessa atividade nós vamos rever gráfico. Gráfico é um assunto que em todas as apostilas ele vem, né? E é muito importante que nós aprendamos a fazer a leitura de gráficos. Olha só, no gráfico é importante nós observarmos aqui embaixo, né? É importante também que a gente observe qual é o assunto do gráfico. Olha só, na atividade 5. Observe o gráfico e veja o números de turistas que visitaram o litoral durante a semana. E depois responda. Então, o número de turistas que visitaram as praias, né? E aqui então tem os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? E aqui é importante também que vocês observem de quanto em quanto o gráfico vai. Olha só, esse gráfico está de acordo com o número de turistas, né? Mas o gráfico ele pode ir de 1 em 1, de 10 em 10, de 50 em 50, de 100 em 100, de 1000 em 1000. Depende, tá? É muito importante que observe aqui. Então, e a pergunta? Olha só a pergunta. Em que dia houve mais turistas no litoral? Então, é óbvio, lembrando, o gráfico começa sempre de baixo para cima. Esse é um gráfico de barras, né? Mas o gráfico também tem outros tipos, pode ser o de pizza, por exemplo. Então, em que dia houve mais turistas no litoral? Qual é a barra que está maior? É a azul. E qual o número que ela está indicando? Então, é a quinta-feira e teve quantos turistas esse dia? 4.632, né? Então, vocês vão responder aqui, ok? Então, façam, se aparecer lá na prova, gráfico, observem, leiam com bastante atenção, observem, façam a leitura do gráfico, ok? Para o próximo assunto. O próximo assunto é bem legal. É localização. E aqui também nós vamos relembrar um pouquinho de paralelas, de retas paralelas, transversais, no caso, ruas, né? Olha só. Então, é importante que vocês leiam todas as informações. Primeiro, façam a leitura de todas as informações.
Então, lê uma, já olha no gráfico, mas antes de começar a fazer a atividade, lê a primeira, observa no gráfico, lê a segunda, no gráfico não, no desenho, lê a segunda, observa no desenho, depois a terceira, observa no desenho, depois a última, no caso aqui são 4, né? E observa no desenho. Depois que você leu tudo, volta realizando. Se for necessário, leia mais de 1, 2, 3 vezes, ok? Então, olha só. Onde mora? Descubra onde Luísa e Pedro moram, seguindo as orientações dadas. A casa de Luísa fica no quarteirão da padaria. Bom, esse quarteirão tem padaria? Não, aqui só está falando que tem farmácia. Esse quarteirão tem padaria? Não, aqui está falando que tem escola somente. Aqui, só um prédio e acho que uma praça. Aqui tem a padaria, então eu já sei que a casa da Luísa fica nesse quarteirão, porque é aqui que tem a padaria. Então, vamos ver quais informações mais aparecem. Ela mora do lado direito do prédio desse quarteirão. Ah, lado direito. Então, qual é a sua mão direita? E aí? A maioria das crianças escreve com a mão direita, mas existem alguns que não são destros, são canhotos. Então, escrevem com a mão esquerda, prestem atenção nisso. Então, o lado direito, o meu é esse. Agora, se estiver na posição de vocês, vai ser do outro lado, ok? Então, a casa de Luísa fica no quarteirão da padaria. Então, eu já sei que é nesse quarteirão. Mas ainda não consigo saber qual é a casa da Luísa, porque tem 2 casas, ó, e tem o prédio, né? Para chegar à casa da Luísa, não, ela mora do lado direito do prédio desse quarteirão, então do lado direito. Aqui é o lado esquerdo, então a casa da Luísa só pode ser essa daqui, né? Para chegar à casa de Pedro, Luísa deve passar pela rua perpendicular à sua. Bom, gente, o que é perpendicular? Ah, nós vimos isso lá na apostila. Perpendicular é aquela que se cruza formando um ângulo, né? Então, olha aqui, ó, essas ruas são perpendiculares. E quando que elas são paralelas? Quando tem uma e a outra que fica retinho uma outra, né? Elas são paralelas. Aqui, nesse caso, elas são perpendiculares, não aparece nenhuma rua paralela. E aí tem uma outra informação que diz: Pedro não mora em uma casa. Então, a rua que é paralela, que é perpendicular, é essa daqui. E fala que o Pedro não mora em uma casa. Então, o Pedro deve morar onde? Aqui, nesse prédio, né? E a Luísa aqui nessa casa, provavelmente, ok? Nessa atividade, vocês não precisam fazer nada, não precisam copiar no caderno, nada, vocês só vão observar mesmo, ok? Continuando, vamos para a próxima. Bom, não, era isso, pessoal. Deixa eu voltar. Bom, então, lembrando, pessoal, façam avaliação com bastante atenção. A professora pegou aqui os assuntos que achei que vocês poderiam ter mais dificuldade, mas provavelmente na prova também terá situação, problema, mas leiam com atenção, descubram qual é a operação que vocês devem fazer, se é adição, se é subtração, se é divisão, se é multiplicação. A divisão, além do cálculo, vocês podem fazer com desenho, pode fazer já a divisão pelo processo simples, simplificado, ok? Mas quem preferir fazer pela estimativa também pode, mas todos os cálculos devem ser montados no ábaco, com unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Combinado? Crianças, então contamos com vocês, ok? Que vocês façam essa prova com bastante atenção, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem nos chamar, ok? Mas olha, uma coisa que nós vamos pedir, tentem fazer a avaliação sozinhos, ok? Mostrar mesmo o que vocês sabem. Para nós é importante isso. Saber o que nós precisamos retomar mais, o que dá para retomar um pouco menos, ok? Então, combinado aí, criançada?
Então, tenham todos uma boa prova. Qualquer dúvida, podem nos chamar, tá? Beijos. Até!